você precisa ir num médico especialista? Porque às vezes não é insônia. Às vezes você tem uma apneia obstrutiva do sono e por conta dos despertares da apneia, você não está dormindo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para falar de algo que parece simples, mas é extremamente sério, que é o nosso sono. Estou muito feliz por receber a doutora Jéssica aqui, obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Ela também é pneumologista, mas eu vou deixar ela contar um pouquinho de quem ela é, do que ela está fazendo, das decisões dela com relação à medicina, porque olha, ela tem inúmeras formações. Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. Então, eu sou a doutora Jéssica Andrade, sou pneumologista e médica do sono. Hoje eu atuo tanto na parte pública quanto privada. Meu foco mesmo é em melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Investigar os distúrbios do sono e melhorar o sono daquela pessoa para que durante o dia você tenha uma vida de qualidade, você tenha disposição. Então, hoje eu atuo no Hospital Regional da Asa Norte, eu atuo no Hospital Universitário de Brasília, eu sou preceptora nesses dois hospitais, então eu estou lá junto com os residentes, né, na formação acadêmica ali, ajudando, né, eles olharem desde cedo a importância do sono, né? A gente tem muitas comorbidades que têm relação com o sono, né? Então é importante a gente investigar desde o princípio para ver se o paciente tem ali alguma alteração. Eu também faço parte da Associação de Medicina do Sono aqui da Regional do DF. Nós fazemos parte são 2 anos, né? E a gente faz algumas atuações assim na cidade, palestras de conscientização, então isso também é muito legal. E faço consultório privado, sim, para os meus pacientes, né? Assim, que querem mais uma atenção ali particular, então meu foco hoje também é nessas pessoas. Maravilha. Me conta uma coisa, você começou pela dermatologia, aí depois migrou para pneumo, aí depois migrou Na medicina novamente. do sono. Isso, onde é Isso. que essa rota mudou? Qual foi o motivo da Então, mudança? quando eu me formei, eu fui fazer com umas amigas dermato no Rio de Janeiro. Eu cheguei a ficar 1 ano e eu ficava um tempo lá, né? E aí minha família em Brasília, mas eu não estava gostando muito. Eu acho que assim, eu achei que era uma coisa e aí depois eu comecei a trabalhar também nesse meio tempo e a gente trabalha muito quando você termina a faculdade com clínico, né? Clínica geral. E eu comecei a gostar dessa questão de doenças, de investigar, né, de você mudar o prognóstico ali. E aí eu vi que, não que a dermato não tenha isso, né, porque a dermato também tem, né, tem a questão de doenças e a parte estética, mas aí eu repensei e falei, eu fiquei na dúvida, vou voltar e fazer a clínica médica. Confesso também que nesse período eu conheci meu marido, e aí eu estava prestando provas, eu já tinha decidido fazer clínica médica, e aí comecei a fazer provas para vários locais no nosso país, porque meus pais, gente, não me deixavam sair de casa. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu pensei, agora é minha hora, vou fazer residência em algum lugar para conhecer outros estados. E aí eu conheci meu marido hoje. E aí eu repensei a trajetória, né? Aí resolvi fazer em Brasília, foi a única prova que eu fiz, no final das contas passei, fiz clínica médica por 2 anos, depois fui para pneumologia, fiz mais 2 anos de pneumo, e dentro da pneumologia foi onde eu conheci a medicina do sono. Eu fiz residência no hospital, que ele é forte nessa questão da medicina do sono, e eu
tenho, né, até hoje, porque eu trabalho com ele hoje, né, ele foi meu preceptor, mas hoje a gente trabalha juntos, então ali vendo o dia a dia, né, vendo o laboratório do sono, aprendendo a estagiar o sono, entender melhor da arquitetura do sono, eu pensei assim, é para esse lado que eu quero, né, dentro da pneumologia. Então, quando eu finalizei pneumo, eu fui fazer medicina do sono em São Paulo, na época não tinha, assim, muitos lugares no país, se não me engano, só tinha lá mesmo. E aí acabei ficando, fiz no Instituto do Sono de São Paulo, que é, assim, o maior centro de referência que a gente tem no nosso país, ele tem uma ligação com a Unifesp. Depois fiz o título de especialista em medicina do sono, né? E aí voltei para Brasília, continuei atuando, né? Atuando nesses hospitais públicos e na área privada, mas eu te confesso assim que meu coração ele é da medicina do sono. Eu gosto muito dessa parte. Eu acho que você dormir bem, ter um sono de qualidade, vai interferir na sua vida ali como um todo. E muitas vezes você vai deixar de ter algumas doenças sabendo que você dorme bem. Assim, se você dormir mal, às vezes você não leva em consideração o seu sono e você vai descobrir que o sono é ruim já com uma comorbidade, com uma arritmia, tendo um infarto, alguma coisa, uma doença metabólica, né? E assim, a gente tem como cuidar do sono para até tentar evitar, né, essas comorbidades. Maravilha. Você falou em arquitetura do sono, em fases do sono. Tem como de uma forma didática, clara, simples, como se fosse uma criança de 8 anos entender o que é o sono, como ele deve ser, o que é realmente um bom sono, Tá. um sono de qualidade, qual é o tempo desse sono, o que você quiser trazer com relação ao sono, que são situações que nós temos que ficar realmente atentos. Eu vou falar assim um pouco no geral para vocês entenderem. Então nós temos 4 estágios do sono, né? O N1 é o mais superficial, geralmente ele é uma transição ali, né, da vigília para o sono. Depois nós temos o N2, e aí nós vamos entrar nos sonos mais profundos. O N3 é o sono que a gente chama de ondas lentas, e o REM é o nosso sono profundo, né? Esses sonos mais profundos, ele geralmente ele tá ali mais para o final da noite, né? Não no início da noite. E qual é a importância? São nesses sonos profundos que a gente tem ali a consolidação da memória, onde a gente tem realmente uma preparação do nosso organismo para o dia seguinte. Então, ali a parte metabólica, a parte imunológica, é ali que você tem uma restauração. Entrando nesse assunto, até hoje a gente sabe que é no sono profundo que a gente tem o sistema linfático, que é um sistema que faz como se fosse uma limpeza cerebral. E quando a gente tem algum distúrbio do sono que nos impede de ficar entrando nesse sono profundo, é como se estivesse acumulando sujeirinhas lá no cérebro. Uma delas é a proteína que está envolvida no Alzheimer. Então, a gente já sabe disso. Quem tem algum distúrbio do sono que não entra no sono profundo, esse serviço de limpeza não funciona adequadamente. Voltando à sua pergunta sobre o tempo, funciona mais ou menos assim. Cada pessoa tem seu ritmo biológico, né? Então, o que é o geral? O geral é que a maioria de nós, dormindo de 7 a 9 horas por noite, tem um sono bom, está preparado para o dia de amanhã. Mas nós temos aquelas pessoas que são os dormidores curtos, onde eles dormem menos de 5 horas por noite e no outro dia seguinte eles estão maravilhosos. E temos os dormidores longos, que é quem dorme mais que 9 horas, que são pessoas que precisam desse tempo para o dia de amanhã. Mas esses extremos, eles são a minoria. Então, a maioria de nós estamos lá na fase intermediária. Quando a gente, por conta do dia a dia, trabalho, né, mãe que tem criança, gente que trabalhador de turno, né, que tem que acordar muito cedo, você acaba ali ficando privado de sono. Como que eu sei? Que eu sou um dormidor curto ou longo, né? Existem alguns questionários que a gente pode fazer sim, mas se você está dormindo 5 horas e está acordando cansado, passa o dia com sono, tem dor de cabeça, você não é um dormidor curto, né? Você está com privação de sono e você precisa investigar melhor o seu sono e dar mais atenção a ele. Maravilha. Tem diferença para crianças, adolescentes, porque aí o pai a gente quer convencer, não sei se você já passou por esse problema aí, e é muito importante porque o hormônio do crescimento acontece tal hora. É real? É mito? É real. O hormônio do crescimento,
a produção dele ali acontece no nosso sono, né? E quem não entra no sono, né, nos mais profundos, pode sim ter uma redução ali do crescimento, né? Não usei a palavra certa, né, gente? Acho que tá Tá certo. certo, né? Não, então assim, tem a ver sim com o GH, né? Enquanto a gente dorme, principalmente nos sonos profundos, a relação da idade também faz sentido. As crianças dormem mais, elas precisam de mais tempo de sono do que um adulto, né? E do que um idoso. O idoso geralmente dorme menos. E aí a gente entra até na história a gente tem um distúrbio do sono que são os distúrbios do ritmo circadiano. E aí tem a ver com os idosos, você falou do adolescente, né? Então, assim, geralmente, o adolescente, ele quer dormir tarde, né? É Isso. difícil você colocar um adolescente na cama cedo. Ele quer ver televisão, ele quer jogar videogame, ele quer conversar com um amigo. E aí ele acaba fazendo um distúrbio que a gente chama que é síndrome do atraso de fase. Ele vai dormir cada vez mais tarde, o pico da melatonina dele acaba mais tarde ainda e a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que acaba invertendo o dia com a noite. E aí temos o contrário, que são os idosos. Os idosos costumam dormir cedo, né? E aí o idoso tem a síndrome do avanço de fase. Dorme cedo e acorda muito cedo, né? E lembra que as pessoas falam que acorda com as galinhas, né? E é isso. E tudo isso tem tratamento, tem como a gente ajudar a orientar ali o relógio biológico dele e voltar ao normal. Doutora, e para os bebês? Eu tenho visto, inclusive, que não foi o que eu vivi, né? Não tenho esse lugar de fala, porque o Guilherme dormia muito bem, dorme demais até hoje, inclusive, mas desde a época que eu me lembro, ele dormia praticamente a noite toda. A minha mãe é muito rígida, trabalhou também em hospitais, e ela falava assim, de noite é hora de estar com tudo apagado, e com toda a silêncio, você vai ver como o menino vai dormir. Sim. E era praticamente ali a noite toda, até de manhã. Então, eu não tive essa dificuldade, mas eu vejo muitas mães exaustas, mães cansadas. Tem alguma coisa no sono da criança, algo que possa ser feito, alguma instrução que você possa dar? Então, eu confesso assim, eu não fico muito com criança, tá? Apesar da gente, na medicina do sono, né, você é especialista em tudo, mas desde sempre eu tratei adulto. Vou te falar, assim, da minha experiência com minhas filhas, que é o que eu costumo fazer com os meus amigos próximos, né? Tem que ter uma rotina de sono. Criança precisa de rotina. O bebê também. Então, assim, o banhozinho com água morna, a luz já na penumbra, deixar uma música ali de fundo, ele entender que depois do banho vai trocar a fralda, né? Colocar a roupinha e aí a luz já está apagada, aquela musiquinha e ele vai dormir. A criança ainda não produz ainda os hormônios do sono, o bebê, né? E aí muito vem da mãe, da amamentação ele ainda, né? E aí com o tempo vai produzindo. Entendi. Então, rotina, né? Rotina. Que é importante para todo mundo. Olha só, a medicina do sono, ela ainda é algo novo. Sim. Faz sentido? Concordo. O que mais te encanta? Quais são as soluções geradas, né, baseado na sua experiência, principalmente com adultos, nessa medicina? O que me encanta é assim, durante muito tempo, eu acho que os distúrbios do sono, eles passavam como um mau hábito, ou então assim, você conhecia assim, o tio ronca muito, e a gente não achava que isso era uma doença, né? Era tipo assim, o tio ronca, ok, né? E aí, a gente começou a ver que não é, aquela pessoa ficava meio que estigmatizada, aquele senhor ronca, né? É o senhor do ronco, mas você não sabia que tinha uma doença ali por trás. Mas o ronco, ele é um sinal que tem alguma coisa a mais, né, ali, que precisa ser investigado. Então, o que me chama a atenção é que, assim, durante muito tempo, a gente não ouvia falar dos distúrbios relacionados ao sono. Você não dava atenção para isso, não era doença, né? Ninguém procurava um médico para falar do seu sono, né? E hoje em dia, apesar de não ser todos os médicos que têm essa abordagem, né? Não é todo paciente também que tem esse conhecimento, a intenção aqui é justamente falar para que a pessoa consiga em casa ver que não está tendo um sono de qualidade e me procure, né? Para que eu possa ajudar, mas é ver que no tratamento você vai ter uma qualidade de sono melhor na noite, mas principalmente no seu dia. Porque quem não dorme bem é muito sonolento, é uma pessoa indisposta, às vezes é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que não tem uma memória boa, acaba esquecendo essas coisas recentes, esquece onde está o telefone, esquece o nome das pessoas.
acaba que pode ficar ansioso, né? Então, assim, são pessoas que durante o dia podem ser chamadas de chato, preguiçoso, e às vezes não é. Você precisa investigar melhor o sono para saber se é isso mesmo. Sensacional. Fiquei feliz com essa informação, porque mesmo no climatério, eu continuo com a minha memória excelente, eu fico conectada, prestando atenção, eu faço um grande esforço, eu também sempre trabalho minha mente, sabe, Jéssica, para continuar nessa atividade. E eu sou uma dessas que acredito que é o suficiente as dormidoras curtas, é isso? E tenho... Nossa, eu tenho uma coisa com essa questão de sono, não é que eu gosto muito, mas a gente estava até falando no bastidor, né? Eu não suporto ser interrompida nesse momento, porque eu uma vez tive uma insônia. Doutora Jéssica, é algo assim que chega a doer. Você querer dormir, você tá ali e virar... É muito desafiador. Virar uma insônia crônica, né? Porque eu acho assim, a insônia, quando é episódios agudos, às vezes você tem assim um fator desencadeante ali, né? Às vezes a morte de um ente querido, Sim. alguma coisa assim, algum estresse. E aí, quando passa a ser rotina, né? Passa a ser uma coisa crônica, realmente precisa de ajuda, porque a insônia, gente, ela pode vir muitas vezes associada a outras doenças, como os transtornos do humor, né? Ansiedade, depressão, e ali, ela vai seguir um caminho diferente. Às vezes você trata o distúrbio do humor e a insônia continua. Ou às vezes não, você resolve a insônia e o distúrbio do humor continua. Então, assim, apesar de algumas vezes parecerem junto, ela tem esse caminho meio diferente. E você precisa dar atenção, seja a insônia como parte de uma comorbidade, seja a insônia sozinha. Você precisa tratar, né? E hoje o que a gente tem de tratamento principal para a insônia é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia, que é feito pelo psicólogo. E eu falo isso porque muitos no consultório chegam e não gostam da ideia de você falar para ele que ele precisa ir num psicólogo. Não é terapia, gente, não é qualquer terapia, né? É uma pessoa que se formou naquilo e que vai fazer aquele número de sessões específicas para te ajudar, né? Então, não adianta ficar só na medicação. Algumas vezes nem precisa da medicação, algumas vezes vai precisar sim, mas a pessoa tem que acreditar, porque eu vejo que quando você fala, a pessoa chega a dar uma murchada assim, sabe? Fala, eu vim aqui, você vai me mandar para terapia. Não são todos os casos, mas precisa sim de uma ajuda. Interessante. Até porque muitas pessoas acreditam que dormir mal é normal, né? Que ter insônia é normal. Passei a noite em claro. Eu fico pensando, gente, a pessoa começa a falar isso com tanta normalidade. Quais são os problemas que são acarretados, tanto por essas insônias, quanto pelo cansaço, doutora? Eu lembrei de uma coisa de você falando aí da insônia. Sempre que você vê que não está dormindo bem, dificuldade para iniciar o sono, ou dificuldade para manter o sono. Você pega no sono, e aí no meio da noite você acorda e não consegue dormir mais, né? A gente tem insônias iniciais, manutenção e insônias terminais. Mas o que eu queria pontuar aqui é o seguinte, você precisa ir num médico especialista, porque às vezes não é insônia. Às vezes você tem uma apneia obstrutiva do sono e por conta dos despertares da apneia, você não está dormindo, né? Às vezes pode ser a insônia propriamente dita ali, né? O diagnóstico da insônia ele é clínico, né? Não é por polissonografia clínico, mas muitas vezes o paciente precisa fazer o exame para a gente ver se não tem um outro diagnóstico ali, e muitas vezes tem. Inclusive tem quem tem apneia obstrutiva do sono e insônia. E o nome disso é comiza, gente, é o nome de uma sobreposição de doenças, né? Então, mais comum hoje na medicina do sono, em primeiro lugar, é a insônia. Em segundo lugar, são os distúrbios respiratórios, que é principalmente a apneia obstrutiva do sono. Mas a consequência por não ter um sono de qualidade seria essa? Ou tem outras doenças que podem acontecer por eu normalizar que tá tudo bem viver cansado, dormindo pouco? Tem várias outras consequências. Olha, se você está vendo que não está dormindo bem, né? Está dormindo menos do que o esperado. Até vamos falar um pouco sobre aqueles smartwatch, a gente chama de wearables.
Muita gente usa hoje, né? Aí olha e fala, eu dormi pouco, dormi mais, ronquei, entrei no sono profundo, não entrei, tem anel inteligente. Então, assim, eu tô falando sobre esses aplicativos, esses Tecnologias, né? dispositivos inteligentes que hoje todo mundo tem. Então, algumas vezes é por ele mesmo, serve de uma triagem. Viu ali, não tô dormindo bem, procure, pra gente investigar. Por quê? Se eu faço uma polissonografia e eu vejo que você tem uma apneia obstrutiva do sono, uma síndrome das pernas inquietas, eu consigo ver que tem alguma coisa ali, a gente tem que investigar também a parte metabólica. Algumas vezes tem deficiência de ferro, tem hipotiroidismo, a gente tem que investigar o paciente como um todo. E assim, aí agora eu vou falar mais da apneia, que é o que eu mais trato no consultório. Quando o paciente tem apneia, então ele passa a noite no estresse metabólico. O que é a apneia, A doutora? apneia aqui está o nosso pescoço, né? Então, quando eu falo assim, tem uma apneia, quer dizer que o fluxo aqui da via aérea, ele caiu mais de 90%, chegou a colabar. E dura em torno de 10 segundos ali. A hipopneia é quando a gente diminui esse fluxo para 30% da passagem do ar. Só que isso acontece várias vezes à noite, né? Então, tem gente que tem 100 apneias por hora. Tem gente que tem mais, inclusive. E aí, cada vez que você tem as apneias, a gente tem um distúrbio ali, né? A gente aumenta o gás carbônico, diminui a oxigenação e a gente vai levar um estímulo cerebral. Então, a gente vai tentar, a nossa musculatura aqui, né, da via aérea, tenta fazer constrição para manter a via aérea aberta e não fechar. Quando ela não consegue, gera esse estímulo. E sabe como o nosso cérebro responde, gente? Jogando noradrenalina na corrente sanguínea, que é um estresse, né? Metabólico. O que ele vai fazer? Vai superficializar o seu sono, você vai sair do sono profundo e ele vai superficializar para você respirar. Acaba que é uma adaptação ali do corpo para a gente não morrer dormindo, mas essa noradrenalina na corrente sanguínea vai fazer a frequência subir, a pressão subir. Pode fazer arritmias durante a noite. A gente pode fazer um infarto dormindo. A gente pode fazer um AVC dormindo. E o fato da oxigenação ficar sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, ativa várias enzimas pró-inflamatórias no nosso corpo. Que aí tem ligação com a parede dos nossos vasos, né? Pode ali surgir placas ao longo do tempo, insuficiência cardíaca, pode também atingir o nosso pâncreas, gente, pode começar a fazer resistência à insulina. A gente tem aquele eixo hipotalamo hipofisário também, e aí você aumenta o cortisol, e aí a gente vai atingir as células beta-pancreáticas e vai acabar fazendo resistência à insulina. E levando também à obesidade, né? Que isso é outro fato. Você não dorme bem, você ganha peso. E quem ganha peso vai dormir pior ainda. É um ciclo vicioso isso aí, Uau, né? sim. Sim, isso é um ciclo vicioso. Tem muitos pacientes no consultório que vão por isso. Tem que passar pelo pneumo quem está no pré-operatório de cirurgia bariátrica, né? Então, a gente recebe muita gente que tem a obesidade. Claro, né, que tem as indicações, algumas pessoas vão para cirurgia, outros têm tratamento clínico, mas o fato é que quando a gente é obeso e não dorme bem, a gente tem uma resistência à leptina, que é o nosso hormônio da saciedade, né? Então, você não vai ter saciedade, você vai comer cada vez mais. E a leptina que a gente tem ali circulante, gente, ela não funciona. E a outra enzima que seria ali protetora, né, dos nossos órgãos, que a adiponectina, ela não funciona. Então, a gente vai ter cada vez mais, você vai comer mais, vai ganhar peso, vai dormir mal, vai ter apneia, e aí vai ter uma insônia, não vai dormir bem, é isso. Eu identifico que meu sono não está legal. Qual é o primeiro fator ali repetitivo que eu posso ficar atenta de que, opa, está com algum problema? E em que momento, porque de acordo com o que você está trazendo, eu acho assim, de extrema importância que as pessoas vão fazer uma consulta, né? Uma avaliação e entender de algo que é tão, primeiro que reparador e, olha, doutora Jéssica, de mais de 120 entrevistas que eu já fiz aqui, até o oftalmologista, na hora de falar quais as melhores dicas e práticas, fala do sono. Sono, alimentação, atividade física. É verdade. Vamos começar então para as alterações à noite, né? Muitas vezes, aliás, quem vai para o consultório é o parceiro, gente. Nunca é a pessoa que tem. É quem não está conseguindo dormir por conta do outro, né? Então, roncar não é normal, né? Fazer apneias presenciadas, que é aquele silêncio. Você faz uma respiração mais ofegante,
faz um silêncio, faz uma respiração mais ofegante e um silêncio. Isso é um sinal que você está tendo apneia. Acordar engasgado, acordar sufocado, o sono muito agitado, aquele sono muito vívido à noite, sinal que seu sono não está legal. Se você acorda, quando acorda está indisposto, se pudesse voltar a dormir, também precisa investigar. Outro ponto é cefaleia. Acordou com dor de cabeça, também é um sinal que não está bem. Essa hipóxia, né, abaixo da saturação durante o sono faz a gente ter essa dor de cabeça enquanto acorda. E indisposição, se você passa o dia com sono, se você precisa tirar um sono para você viver o seu dia, não está normal. Eu não estou falando, gente, daquele cochilinho de depois do almoço, tá? Aquele momento da siesta, né? Nosso Brasil aqui não tem esse costume, né? Mas a gente tem outros países que tem, né? Então, se todos nós pudéssemos tirar ali 15 minutinhos depois do almoço, tudo bem. Aquele momento ali a gente aumenta a temperatura corporal, a gente acabou de comer, até seria bom. A gente também tem estudos que mostram que depois que você tira esse tempinho ali de uma sonequinha, você até rende mais. Mas aqui a gente não tem esse costume. Mas eu não estou falando dessa sonequinha, eu estou falando de quem tira 1 hora, 2 horas, quem dorme à tarde toda, né? Dorme ali de 3 a 5 horas da tarde. Outro ponto que vale também, quem costuma chegar em casa, tá morto assim no final do dia, vai para o sofá e tira um cochilo. Super errado. Quem faz isso acaba com a sua pressão de sono e não vai ter o mesmo sono de qualidade à noite. Os outros sintomas são, os que eu já falei, né? A memória, a irritabilidade, a falta de concentração, tem a questão da cognição aí entre as crianças, né? Se a criança está tendo alguma dificuldade na escola, vale a pena a mãe chamar atenção para o sono, tá? Às vezes a criança, os sintomas são muito subjetivos, né? A criança que ronca sim, criança que tem um sono agitado, mas tem aqueles que têm só alguma alteração de cognição ali na escola, não consegue prestar atenção direito na aula, tem algum atraso ali, e aí vale a pena investigar o sono também. E é por isso que você fala tantas vezes que dormir mal não é inofensivo, né? Com certeza. Levando para essa parte que não é inofensivo, eu estava há pouco tempo preparando uma aula falando sobre sonolência diurna excessiva em quem já faz o tratamento. E aí a gente tem muitos estudos mesmo mostrando assim, exemplo, você já tinha uma sonolência importante, mas demorou a procurar o tratamento. E aí hoje você trata, por exemplo, é uma apneia, usa CPAP, né? Não é todo mundo que usa CPAP que precisa, gente, mas é um exemplo. E aí tá tudo certo, tem uma boa adesão ao tratamento, mas permanece sonolento. E aí às vezes você vai lá, investiga, não tem outra causa, e aí realmente é um fator relacionado a alterações ali no sistema nervoso. Então muitas vezes a gente tem uma desmielinização dos neurônios e isso vai acontecer para o resto da vida. Tem a questão do nosso córtex cerebral, né? É no córtex onde a gente tem a memória, é como se fosse ali que funciona toda a parte da nossa memória. E quando você tem essas alterações no sono, você tem uma redução do seu córtex cerebral. E aí não adianta tratar, né? Você não vai piorar, mas o que já tem ali, ele vai permanecer. Tanto é que a gente tem estudo mostrando autópsia de pacientes, mesmo que depois, né, da morte ali, a gente conseguiu olhar e viu a diferença entre um paciente que não tem um distúrbio do sono e o paciente que tem um distúrbio do sono e vendo que tem alterações ali no cérebro que são irreversíveis. Para quem não sabe o que é CPAP, vamos falar sobre o CPAP, porque esse tema é importante, né? Primeiro, não é todo mundo que vai para o CPAP, eu acho que isso é muito importante, que algumas pessoas têm medo de chegar ao consultório e falar, ai, a doutora vai colocar um CPAP em mim. O que é o CPAP, gente? É um aparelho, né? Ele tem mais ou menos esse tamanhozinho assim, a gente liga ele na tomada e ele se liga ao rosto do paciente por uma máscara. Essa máscara pode pegar só o seu nariz ou essa máscara pode pegar o nariz e a boca. E esse aparelhinho, ele joga uma pressão de ar ali contínua. Então, essa pressão vai variar ali, a gente faz um exame mais específico, né? Eu vou até falar sobre os exames também, que eu acho que vale a pena. Mas ele joga uma pressão que vai entrar, então, assim, de fora para dentro e abrir a via aérea. E aí o paciente vai usar ali à noite e abrindo a via aérea, né, com a pressão que a gente fala positiva, ele para de ter apneia. Então, eu não falei que a doença era aqui no pescoço? Então, se eu jogo um arzinho de fora para dentro, ele mantém o pescocinho aqui aberto e você não tem apneia. É para todo mundo? Não é.
precisa ser bem indicado. A gente tem graus de apneia, né, leve, moderada, grave, a gente tem outras opções de tratamento. Eu acho assim, o tratamento é muito de paciente para paciente. Você precisa avaliar, você precisa olhar a anatomia do paciente, e eu tenho buscado muito isso no consultório, assim, ser uma médica ali completa, né, para mostrar para ele todas as opções que ele tem, jogar ali na mesa para ele, explicar cada um, para a gente tomar aquela decisão junto, né? Mesmo que às vezes seja uma decisão cirúrgica, mas mostrar para ele, existe isso, isso e isso, você vai na cirurgia, mas depois vai ter que voltar aqui de novo e acompanhar comigo, de mostrar então como um todo a medicina do sono. Você fala muito sobre essa O apneia. exame, né? Não, dos exames você vai falar, mas como você estava aí na parte da apneia, quais são os malefícios? São os mesmos da ausência de sono? Ou o fato de você ter apneia ainda pode te levar para algo pior? Sim, algo pior, né? As apneias em relação... O que acontece? Vai ter a hipóxia intermitente, saturação caindo e subindo, e a fragmentação do sono. A junção desses dois fatores vão levar ao aumento dos riscos cardiovasculares, né? Eu falei, né, do AVC, do infarto, das arritmias, distúrbios metabólicos ali, o diabetes, né, distúrbios do humor, né, depressão, ansiedade, todos os outros. Gente, o sono ele tem relação com tudo. Tudo que você for investigar hoje, o sono tem relação. O paciente tem DPOC, ele fumou a vida inteira e tem o DPOC, mas se ele tem a apneia, ali vai ser pior, a troca gasosa dele é pior do que o normal. Levar em consideração também aqui os pacientes que são motoristas, né? Assim, é importante, né? Se ele não tem uma noite de qualidade, o alerta dele está reduzido, né? E você precisa ter o alerta para você dirigir um avião, para você pilotar um avião, né? Um dos diferenciais do seu trabalho é que você promove essa polissonografia em casa. Em casa. Explica um pouquinho sobre esse exame. Então, gente, para a gente dar a maioria dos distúrbios relacionados ao sono, a gente tem que fazer a polissonografia, né? Que nada mais é que um estudo do seu sono. Então, a gente vai colocar parâmetros que a gente vai olhar o seu corpo como um todo enquanto você dorme. E nesse meu tempo de trajetória, que já tem um tempinho bom, assim, eu vi que o paciente que faz o exame em casa, o exame é mais fiel à rotina dele. Mesmo que não tenha uma pessoa ali com ele a noite toda, né? Porque existe a diferença do paciente que faz na clínica, que tem uma técnica ali, olhando o tempo todo, e tem um paciente que faz em casa, mas você dormir em casa, na sua rotina, na sua cama, mais real, faz muita diferença, né? E hoje, o mesmo exame que a gente faz na clínica, a gente consegue fazer em casa, né? Tem os mesmos parâmetros. Então, hoje eu prefiro, a não ser que tenha alguma contraindicação, assim, absoluta, eu prefiro fazer em casa. As pessoas gostam muito, né? Então, hoje eu consigo levar qualidade na casa da pessoa. Então, eu levo um enfermeiro que tem toda essa especialização em sono, e aí ele conversa com o paciente, ele vai ver qual o melhor horário, assim, Carol, você dorme que horas? Às 10, então ele vai tentar chegar próximo do seu horário, né? E aí ele vai te montar, colocar todos os parâmetros, e o aparelho, ele dá para a pessoa se locomover, ele não fica fixo numa tomada. Então você vai montar, claro que você não vai fazer nada demais, né, gente? Não vai fazer polichinelo ali usando o aparelho, né? Mas você consegue se locomover. Eu só peço para a pessoa geralmente comer antes, né? Porque comer já com os parâmetros, né, com os eletrodos ali, não é legal. Mas você pode fazer sua rotina, e aí a gente vai acompanhar o seu sono. No outro dia de manhã, ele passa lá, pega o aparelho e a gente faz a leitura, né, desse exame, né? Eu faço, né, a leitura desse exame. Uma noite é o suficiente? Uma noite é o suficiente. Quais são os outros exames? Existem mais exames? A polissonografia é o principal. Tem 4 tipos, né? Eu falei aqui, essa principal, né, que é a que pode ser feita em casa ou na clínica. Existe uma que é completa, que tem os eletrodos na cabeça, mas existe uma mais simples que a gente faz em casa também, que a gente chama de cardiorrespiratória, que é para quem tem muita chance de ter apneia obstrutiva do sono. E é um exame mais simples e mais confortável, porque aí não vai eletrodo na cabeça. Então, aí a gente consegue fazer em casa também. Existe uma mais simples ainda, que é no dedinho, né? Que vê menos parâmetros ainda, aí tem que ser muito bem indicado esse exame. Então, assim, a grande maioria dos distúrbios do sono, a gente faz a polissonografia. Existe o teste de múltiplas latências, que é um teste que a gente faz para ver se a pessoa tem narcolepsia, ou se ela tem realmente essa sonolência diurna excessiva,
E aí, como que a gente vai fazer esse exame? Primeiro faz a polissonografia também. Faz a polissonografia, na manhã seguinte começa o exame e aí a gente vai ali acompanhar, ainda deixar ele montado com todos os parâmetros e a gente vai ver se ele vai entrar no sono REM precoce. E aí existe, né, os parâmetros ali ideais. Se a gente vê que ele entrou no sono precoce ali por 2 vezes, ele recebe o diagnóstico dessa outra patologia também que tem, que é um distúrbio relacionado ao sono. Mas a grande maioria ali, você vai fazer a polissonografia mesmo, porque é nela que eu vejo a qualidade do sono, a arquitetura, é ali que eu posso tentar ajustar com o paciente, né, o dia a dia dele, a rotina. Às vezes a gente usa medicação sim, para diminuir a fragmentação do sono, tudo tem que ser muito bem indicado, né? Doutora, antes de te perguntar, então, sobre a questão da higiene do sono, você falou em Narcolepsia. narcolepsia. Eu não sei se é aquele movimento à noite ou tem alguma coisa a ver com narcótico, com quem bebe dorme, ou me explica isso também. Eu gostaria que você falasse um pouco de sonho. Tem gente que sonha mesmo, sonho tem a ver com sono, não tem, que atrapalha, e acordar assustado daquele jeito, e quem é sonâmbulo, tem tanta coisa que Tem acontece tanta à coisa na noite. medicina, tem mesmo, muita coisa. Não, narcolepsia é um distúrbio do sono que tem uma característica genética ali, hereditária, onde a pessoa tem uma deficiência. Tem 2 tipos, né? Mas um deles é a deficiência da hipocretina, que é um metabólico ali do nosso corpo, do nosso cérebro, né? Que ele mantém a vigília, que é manter a gente acordado, né? E aí essas pessoas têm uma alteração ali, pode ser autoimune, já tem muita investigação sobre a causa ali, mas o que acontece é que a pessoa dorme demais, ela é sonolenta. Ela tem a noite, né, ela dorme perfeitamente à noite o tempo necessário, mas de dia ela é muito sonolenta e tem outras características, né? Ela tem cataplexia, que a gente chama que é cataplexia, é você está acordado, mas você perde o tônus muscular. E aí a pessoa cai no chão, mas acordada. E isso chama cataplexia, ele tem alterações, alucinações durante o sono, a gente chama de alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas. São alterações quando ele vai dormir ou ao acordar. E ali são sonhos vívidos mesmo, ele vê um monstro pegando nele, tocando, ele tem essas alterações. Existem 2 tipos de narcolepsia, né? Mas a gente faz o diagnóstico através do teste múltiplas latências. Aí, vindo agora para essa história, né, do sono, dos sonhos, né, que você falou, existem as parassonias do sono, né? São os distúrbios, onde entra o pesadelo, o transtorno, o terror noturno, os transtornos do sono REM. Então, a gente tem ali alterações no sono mais leve, que é o não REM, e no sono REM. Eu vou focar aqui no do sono REM, porque o transtorno comportamental do sono REM, que é aquele paciente que tem um sonho vívido, que ele bate em alguém, que ele faz muitos movimentos, que ele cai da cama, já tem provas, né, científicas mostrando que essa pessoa, no futuro, não todos, né, gente, mas a maioria, vai vir a ter uma doença neurodegenerativa, que a principal delas é o Parkinson. Então, antes do paciente aparecer os sintomas propriamente da doença, muitos deles têm um transtorno desse comportamental do sono REM. Então, é muito importante, gente, a gente investigar o nosso sono. Não só o Parkinson, mas a gente tem as outras demências também, né? Então, você passar a vida inteira nesse estresse metabólico enquanto você dorme, aumenta o risco de você ter demência. Então, é muito importante a gente tratar o sono. Gente, sabe o que eu pensei agora? Inclusive é até bom porque nós duas compartilhamos da mesma crença, não só da mesma crença, né? Somos cristãs e temos a Sim. mesma religião, que são coisas diferentes, Sim. né? Doutora do céu, misericórdia, porque o tanto de coisa que esses pais e as pessoas colocam religiosidade, dizendo que é espírito, que fulano de tal tá com espírito, Sim. tá, né, de Sim. noite, e É uma doença, é uma né? doença. E é uma doença, sim. Aí, falando dessa parte, né, da espiritualidade, aí eu falo muito assim no consultório, que se você crê em Deus, né, se você lê a Bíblia, tem muitas vezes na Bíblia Deus falando sobre o sonho, sobre o sono. Jesus descansou. Quem somos nós, né? Se Jesus descansava, Jesus parava para dormir, porque eu e você não vamos parar para dormir, né? Jesus fazia muitas coisas e tinha o tempo dele lá de descanso, onde ele dormia. Então, assim, Deus fala com a gente, né, nos sonhos. Tem isso na Bíblia, né, de
personagens da Bíblia que decifravam sonhos, né? Então, assim, eu sempre comento isso no consultório, né? Não adianta você cuidar de, da pressão alta, do diabetes, você cuidar da sua vida no geral e achar que o sono não faz parte, né? Porque sonhar e dormir faz parte do nosso templo aqui, que é o templo do Espírito, né? Se você não está bem, se você não dorme bem, as outras coisas não vão funcionar bem. Não é só remédio, o remédio ajuda, mas uma grande parte, gente, vem de vocês. Eu falo muito isso, sabe? A questão da higiene do sono, ela é sua, sua. Eu vou explicar, eu vou falar estratégias, mas é você na sua casa, sozinho, que vai levar e colocar em prática. Então, doutora, muitas vezes eu falo, né? Luz, gente. Luz bloqueia a produção de melatonina. Não adianta suplementar melatonina, não adianta você tomar remédio, você cuidar do seu dia a dia. Se chega à noite, você vai para a televisão e fica assistindo um seriado, lá deitado na sua cama. E tem muita gente que fala assim, mas eu apago a luz, eu só deixo a TV. De jeito nenhum. Se você está fazendo isso, você está bloqueando a sua melatonina, você não vai dormir bem. O pico dela vai acontecer mais tarde, você vai reduzir a produção dela. Gente, eu estou falando de qualquer luz. Seja essa luz assim, né, do nosso quarto, seja a luz do celular, seja a luz da TV. Não pode ter luz perto da hora da gente dormir. Outro ponto importante, o nosso quarto ele foi feito para dormir e outras coisinhas, né? Mas não adianta você ir para o quarto e ficar lá conversando com os outros, resolvendo, vendo as contas do dia a dia. Se você só vai para o seu quarto na hora que você estiver com sono. Ponto. Não vá antes disso. Se você for, você vai ficar revirando na cama de um lado para o outro, vai acabar acordando e indo para outro cômodo da sala porque não pegou no sono. Então, a gente precisa de rotina, sabe? Até nós, adultos, precisamos de rotina. Falei aqui um pouco mais cedo, mas vou reforçar. Não chegue em casa e deite no sofá porque você está muito cansado. A gente produz adenosina durante todo o nosso dia a dia. E aí, à medida que o dia vai passando, a gente vai acumulando ela e ela leva a uma pressão de sono. Então, o que é a pressão de sono? É chegar naquela hora que você começa a bocejar, lacrimejar, coçar o olho. É um sinal que o seu corpo está te dando que está na hora de deitar. Se você ali deita no sofá, na rede, eu tenho muito paciente que deita na rede. Gente, você acabou com a sua pressão de sono, o sono não vai ter a mesma qualidade, você vai deitar e você não vai ter sono. Então, é muito importante. Outro ponto, não vai fazer uma refeição gordurosa, calorosa, perto da hora de você dormir. Aí seu corpo vai precisar jogar ali tempo, temperatura para metabolizar tudo que você está comendo. Então você não vai conseguir dormir bem. Então tem que comer mais cedo. Perto da hora de dormir é hora de tomar um chazinho. Chá que eu falo, gente, de camomila, erva doce, não um chá mate, né? Tem gente que me pergunta, pode tomar um chá mate? Não, não toma refrigerante à noite. Nada que é estimulante te ajuda à noite. Até, gente, a própria academia, né? É bom a gente malhar de dia. De noite não nos ajuda a malhar à noite. Falando do dia, outra questão importante, a luz do sol. Você ter o contato com a luz do sol durante o dia ajuda a regular o nosso sono, né? Porque a gente tem o nosso relógio interno, mas a gente tem o externo. E o interno, ele funciona a partir do externo. Então, se você come todo dia no horário diferente, dorme todo dia no horário diferente, acorda no horário diferente, o seu cérebro não entende. Ele precisa de rotina. Nosso cérebro precisa de rotina, isso é muito importante. Porque quando eu falo isso no consultório, muita gente fala assim, não, né? Não, é só isso. Aí eu faço, às vezes, um diário do sono, aí a pessoa volta, não consegui preencher isso. Ou preenche, aí eu vejo cada dia no horário e não leva tanto em consideração. Então, precisa levar, sabe? Não adianta eu só passar um remédio porque você está com insônia. Muitas das vezes a insônia inicial tem a ver com a higiene do sono, sim. Você precisa melhorar a sua higiene do sono para dormir melhor. E aí não adianta só te passar o remédio, né? Você vai voltar para mim, às vezes pode até te ajudar, mas a intenção final é que você durma bem sem medicação, né? Segundo o que você trouxe desses horários que eu não devo dormir, porque eu vou acabar perdendo essa pressão aí, pressão do sono, né? Pressão do sono. Então, aquele despertador soneca ali de manhã, de várias e várias vezes,
também é um problema. Depende da hora que você vai colocar ele, porque se deu às 7 horas ali da noite, tudo bem. Agora você colocar cedo e aí ele ficar despertando, ele vai te fragmentar o sono, né. Não, eu digo de manhã mesmo, que a pessoa deixa mais 5 minutinhos. Ah, não, mas até que não, porque porque se ele já deu o tempo ideal ali, tudo bem, não tem problema não. Se o sono já Se você dormiu pelo menos às 7 horas por noite e você colocou a soneca ali para te despertar, tudo bem, não tem problema. mesmo que você cochile, depois você não vai perder como se o seu corpo tivesse entrado. Não é legal você cochilar depois, na verdade. Você passar muito tempo na cama também não é bom. Então, assim, tem gente que: "Ah, doutora, eu dormi às 7 horas, aí eu acordo para tomar meu Puran", muita gente, meu omeprazol, e volto a dormir de novo e durmo até às 11. Não é bom. Aí a gente orienta: acorde, você vai sentir sono, né, assim, se não conseguir realmente ficar acordado, vá para o sol. Se deu aquele tempo, você não tem privação do sono, né, não é legal você fazer alguma coisa e dormir de novo. Não, aí a gente orienta sol. Sol ajuda a regular. Noite perdida, consegue recuperar? De jeito nenhum. De jeito nenhum, minha gente. Não adianta você passar a semana dormindo pouco e falar: no final de semana eu compenso. O sono a gente não compensa. De jeito nenhum. E essa moda da melatonina? Tem algum caso que ela realmente é indicada Tem. ou ela atrapalha dependendo do que são? Então, o que a gente tem de estudo, a gente não tem comprovação do uso de melatonina para tratar insônia. Apesar da gente ver muito por aí, né. Já tem um tempo que a Anvisa liberou a melatonina até como uma suplementação alimentar, né, então hoje você nem precisa de receita para você comprar melatonina, né, na farmácia. E eu falo assim, na medicina do sono a gente usa doses pequenas, assim, 1 miligrama, 3 miligramas, 5 miligramas. Eu vejo às vezes manipulações de paciente usando doses muito maiores, né. Então assim, benefício ali no sono da melatonina são nos distúrbios do ritmo circadiano, que é o que eu falei lá no início da entrevista. O paciente que tem a síndrome do avanço de fase ou do atraso de fase, aí a gente usa a melatonina para ajudar a corrigir, e em quem tem jet lag. Eu fui viajar do Brasil, estou indo para a Europa. Você pode usar a melatonina em alguns horários ali específicos, antes da viagem, e lá no início, né, nos primeiros dias, para te ajudar a regular o sono. Mas para insônia mesmo, comprovação a gente não tem. A sua fala, ela é muito acessível. Essa escolha é consciente? Sim, é consciente. Eu falo assim, eu escuto pessoas de todas as idades e em todos os lugares. Eu tenho pessoas que têm um curso superior, que entendem muito bem o que eu estou falando, mas eu tenho pessoas que não têm um curso superior, tenho pessoas que estudaram, que têm uma escolaridade muito mais baixa, né. Então eu procuro sempre, levar uma palavra que todos possam me entender, né. Porque todo mundo precisa dormir, todo mundo precisa dormir bem, isso não tem a ver com grau de escolaridade, né, todos nós precisamos, então o ideal é que você aí na sua casa entenda o que eu estou falando e saiba procurar quando tem uma alteração, né, que você não precise de uma terceira pessoa. Hoje muitos pacientes chegam indicados de outros profissionais, então acaba que ele já tem alguma comorbidade, ele não está regulado em relação àquela comorbidade, e aí aquele especialista acaba pedindo para me procurar, para ver se tem alguma coisa no sono que está atrapalhando, né. Então a intenção é mostrar para o paciente que ele pode ir sozinho também, né. Não que não possa ir quando ele é indicado, claro, né, nos casos graves, muitas vezes já tem as comorbidades, a gente vai tratar em conjunto. Mas existe aquele paciente ali que ele ainda está naquela fase inicial para moderada, e se ele vê que ele não dorme bem, ele mesmo pode procurar. Então, na verdade, sendo bem específica, é muito importante, se baseado no cansaço, na insônia, seja ela no início da noite ou picada, dentre outros fatores que eu perceba que algum dia eu já dormi melhor, que Isso. seja no caso da menopausa também, pode te Sim, na procurar? menopausa, com certeza. Ao longo da nossa vida é assim, gente. O adulto, homem, tem muito mais distúrbios do sono, aí vou focar na apneia,
para falar um pouco dessa parte hormonal do que as mulheres. Então, o homem está sempre na frente do que a mulher. Quando nós vamos chegando no climatério, ali para a menopausa, a gente passa os homens. Por quê? Por conta da queda hormonal, né? Então, o estrogênio e a progesterona, eles protegem a via aérea, né? Eles nos ajudam ali a manter a via aérea pérvia. E a testosterona não, que é no caso dos homens. Mas na menopausa, a gente começa a ganhar deles. E os primeiros sinais que aparecem é o despertar, é a fragmentação do sono. Então, antes de aparecer os fogachos, né, aquelas ondas de calor, você começa a fragmentar, você começa a acordar à noite, acorda e não consegue dormir mais, é difícil pegar no sono, aí aparece a insônia, e depois vai aparecendo outros distúrbios como a apneia obstrutiva do sono, né? E aí a gente vai avaliar, né, cada caso. Alguns pacientes precisam sim fazer reposição hormonal junto com o tratamento, outros não, mas a gente tem que nos observar, né? Isso é importante. Nós mulheres, a gente está sempre tão ocupada com tudo e com todos, né? E a gente precisa prestar atenção no nosso sono, principalmente você que está nessa faixa etária. Então, quem entrou aí no climatério, teve a vida inteira um bom sono, é um momento importante para te procurar. E em qualquer momento da vida que você veja que seu sono está diferente do habitual, né? Até porque eu vou depender dele para estar vivendo até bem porque tudo. tem distúrbio desde a criança ao idoso, né? Importantíssimo. E como o Brasil ainda é muito negligente nesse quesito saúde, na sua percepção, doutora? Sim, principalmente em relação ao sono. Tem um estudo que eu não lembro o ano da publicação, mas foi feito na população de São Paulo. A gente sempre tem dados populacionais de outros países, né? No nosso país, essa parte da pesquisa, a gente não tem tanta pesquisa, e é uma parte que eu gosto também, sabe? E aí a gente tem um estudo que foi feito em São Paulo que mostrou que mais ou menos 32% da população adulta de São Paulo tinham apneia obstrutiva do sono e eram subdiagnosticados. Então é muita gente, né? Muita, até porque assim, diz que é a cidade que não dorme, né? Isso. E a gente tinha dados muito de frações muito menores de outros países, e quando fez no nosso país, a gente viu que é um dado muito relevante, né? E eles pegaram populações aleatórias, assim, e foram fazendo polissonografia e foram diagnosticando. Não, um dos primeiros impactos culturais que eu tive quando eu fui morar nos Estados Unidos, 1h da manhã não tem mais ninguém e o estabelecimento não pode você não funcionar. consegue comida, né? Não adianta. Então as pessoas vão para as festas 6, 5 da tarde. Ou seja, eles têm a educação de dormir. A gente é bar aberto. Eu me lembro, eu adolescente, é cultural, tinha gente, né? Isso é muito da cultura, essa questão da esbórnia, eu acho que é um termo não positivo, mas como que é o nome das pessoas que ficam de noite? Boêmios. Essa boemia, né? Então é importante a gente ficar atento a isso, porque não nos beneficia. São os excessos do brasileiro, né? Sim. Tanto com bebida, quanto com um monte de coisa, que é sempre em busca dessa alegria, dessa dopamina, dessa alegria do brasileiro, que no final fica aí que é uma adoecido. falsa alegria ali, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? A gente conscientizando aos poucos a importância, né, da qualidade do sono. Doutora, quando a pessoa chega até você indicada, ela já está com algum problema, muito provavelmente essa pessoa chega ali ansiosa, emocionalmente preocupada. Sim. Como é que você consegue unir a técnica e acolher esses pacientes? Eu acho que você precisa ter uma abordagem de um paciente como um todo. Sempre busquei isso, assim. Passei por algumas situações na minha vida que me fizeram chamar mais atenção para isso. Então, eu levo muito em consideração como a pessoa está se sentindo no geral. Eu falo sempre assim, antes de fazer meus atendimentos, eu costumo fazer uma oração e pedir para Deus assim: Senhor, que além da dor que ela esteja me trazendo, que eu consiga acessar ela ali como um todo, né? Na parte emocional, na parte espiritual, que a gente consiga conversar ali e alinhar tudo no geral, porque não é só o que ela está me dizendo, às vezes tem, como você disse, tem muita coisa ali atrás. E quando o médico tem uma boa relação médico-paciente, o paciente confia em você, você vai muito mais além da medicina. Quantas vezes pacientes do consultório virou amigo, a gente já conseguiu quase fazer uma
psicoterapia ali, né? Porque tem essa questão, principalmente da insônia, que o paciente tem ali uma questão de humor, às vezes tem uma história ali por Um trás. E trauma. ele se abrir, ele conversar e você ajudar ele, dar estratégias naquele momento ali, é muito importante, é muito mais do que um receituário, né? Sim, totalmente. Né? Se limitar à receita e não Sim. olhar para você é algo que você não deve permitir. Eu sempre incentivo aqui no consultório aberto essa prática. É de direito que nós possamos perguntar qual a escolaridade, qual a especialização. Se você quer evitar inúmeras coisas relacionadas à sua saúde, você tem que ser responsável e ser protagonista mesmo de conversar. E o médico, o profissional da saúde, que ele não tem problema nenhum de ego, ele vai responder isso com tranquilidade, até porque ele também precisa de outros Sim, eu acho que médicos. hoje o paciente tem que se informar, né? Assim, eu falo assim, eu estudei muito, fiz muitas residências, hoje eu tô lá formando outros, né? E assim, às vezes a pessoa não te dá aquele, não é um valor devido que eu falo assim, mas às vezes a pessoa paga muito mais caro em outro tipo de coisa e na hora de cuidar da sua saúde, ele não quer pagar, né? E eu falo assim, você tem que ter um tempo bom de consulta, não dá assim para você atender, ainda mais o paciente do sono, assim, 15 minutos de consulta, não dá. E aí acaba que você precisa cobrar um valor ali para você ter um tempo maior com ele, né? E é isso, eu acho que as pessoas precisam se informar, porque existe a questão do RQE, né? Eu acho que vale a pena você saber se o médico tem RQE, é importante você valorizar o estudo dele. Sim, eu tanto incentivo, né, o nosso lado de paciente, quanto também falo a importância de valorizar e de priorizar o que você quer, porque muitas vezes as pessoas elas se tendenciam, principalmente mulheres, né, a não olhar para elas, a priorizar filhos que estão mais jovens, que vão ter tudo pela frente, e acaba que se você não cuida da sua saúde, seus filhos vão ficar sem você. Sim. Então isso também não é amor, é falta de amor próprio, porque é muito importante. Você paga do filho, mas não paga o seu, né? Não é? Geralmente é assim, né? E tá errado. Tá errado. Não faz sentido nenhum, principalmente levando em consideração a nossa idade, toda a possibilidade, a saúde deles, que está muito melhor, vem de outra época. Eu sempre me questiono nesse sentido, desde as épocas, nas minhas mentorias, eu já fiz um trabalho grande com maiores, né, mais 65 mais, e eu sempre falava, por que vocês estão cuidando de neto? Coisa, Onde né? os filhos simplesmente deixam Como ali, se fosse a babá, como né? se fosse, e às vezes tem até condições de pagar, sendo que é necessário sim que vocês olhem para vocês, já trabalharam pra caramba, e agora com a expectativa de vida aumentada, amém, porque eu mesmo não vou ficar de babá, Sim. sabe, para neto, e não é Eu tenho justo. muito mais paciente homem do que mulher, e geralmente quem leva ele É a mulher. é a parceira, né? Sempre, a mulher Sempre. cura o lar, então você merece cuidar de você. E, por isso, investir num médico que você possa ir ali no consultório aberto, olhar o YouTube, que a gente está com mais de 60, hoje foi postada a 70ª? 60? A entrevista de número 60. E ali você tem a oportunidade de assistir Não sei durante se é de não. uma hora. Ela falou que é, porque se eu estiver errado, pode Eu deixar. falei, aham. Enfim, a de número 60. Ah. E você tem a oportunidade, e pensa que isso é uma oportunidade de assistir mais de 60 médicos, assim como foi. Primeiro, o número de informações, porque isso aqui é um trabalho social. E, além disso, você ter a oportunidade de se conectar com um médico, não só pela qualificação dele, que a gente coloca ali também, tudo na descrição, tanto do YouTube, quanto do Spotify, quanto do Instagram, mas se conectar com princípios e valores, isso é sensacional. Mas tem que priorizar. E aí, na hora da escolha, é entender que muito vale o que realmente é bom. Sim. É justo que vale o que tem valor. Então, o estudo, ter uma pessoa 1 hora com você te analisando, perguntando, podendo fazer ali diagnósticos, ainda mais como a gente acabou de ouvir da doutora, ela começou 1 ano, todos os anos de medicina,
um ano de dermato, foi para a clínica, depois fez pneumo e aí se especializou em medicina do sono. Então, parte de nós valorizarmos esse profissional. E quando a gente se valoriza, a gente valoriza o outro, gente. Isso é de extrema... É uma premissa, assim, muito básica. Sim. Sabe? E é isso. Então, vamos valorizar o médico e também nos valorizarmos quando estivermos de frente, né, desses médicos. Doutora, já estamos indo para a parte final. O que mais te emociona quando um paciente volta e fala, doutora, eu estou dormindo melhor? Ou o que mais te emociona além disso? É que eu cumpri o meu objetivo ali, sabe? Eu sei que eu não curei só ele, mas a família, né? É uma questão... E muitas vezes eles voltam com um familiar contando, né? Porque essa melhora na qualidade de vida, ela é importante e quem está do seu lado percebe. Então, muitas vezes no retorno chega mais um contando a história e é muito gratificante. Sim, sim, sim. Jéssica, o que você ainda quer construir na medicina? Nossa, tantas coisas. Eu penso assim, eu quero cada vez mais me informar para conseguir levar para o meu paciente todas as opções, o melhor, e discutir junto. Acho que isso é muito legal, falar todas as opções que nós temos, o que ainda a gente não tem na prática, mas o que está no estudo. Eu gosto dessa questão acadêmica, então eu também gosto muito de ficar ali com os residentes, no consultório, no dia a dia, conversando. Eu pretendo, assim, participar de alguns estudos e no meu consultório levar o melhor e o que tem de melhor para eles ali. Como você vê o futuro da medicina do sono no Brasil? Mais tecnologia, mais humanização? Qual a percepção de você que está sempre aí ligada em estudos, em congressos? Os dois. A humanização, sim, a conscientização, acho que cada vez mais... A gente tem, inclusive, uma semana do sono por ano, e essa semana do sono a gente faz várias ações em todas as regiões, né, em todas as regionais do país. E é um momento de conscientizar a todos, né, pacientes e médicos no geral, né, porque não é todo médico que tem essa ampla abordagem assim. E a parte tecnológica está mudando e crescendo a cada dia mais, então os exames estão ficando mais confortáveis, as máscaras do CPAP, por exemplo, ela está cada dia menor, mais confortável, o aparelho está menor, ele é mais silencioso, ele vai tendo muitas características que vão dar conforto para o paciente. Antes de chegar até a nossa entrevista, você falou que estava fazendo laser. É um tratamento? Sim. Uma das opções que a gente tem hoje para tratar ronco e apneia leve é fazer o laser, o fotona. Esse laser fotona a gente já tem publicação, né, de melhora clínica e a gente tem um protocolo. Hoje mesmo eu estava fazendo em uma paciente, sim. São geralmente 3 sessões e tem uma melhora ali em relação ao colágeno, né, tem a formação de novo colágeno e a abertura ali da via aérea, né. Que maravilha. Tem algum outro tratamento que você queira citar, que seja diferente, nós não falamos? Tem tantos tratamentos, tantas possibilidades na medicina do sono. Olha, você pode fazer fonoterapia, tem o aparelho intraoral, que é feito para o grau leve de apneia, tem cirurgias, né? Tem cirurgias do avanço mandibular, tem cirurgias faríngeas, tem cirurgias nasais, cirurgias de base de língua. Gente, tem muita opção. O que não tem é opção. O que não falta é opção. Só que a gente tem que conversar, né? Tem que olhar o paciente ali olho no olho, olhar as características anatômicas, olhar o resultado dos exames, ver a parte metabólica e ali chegar a um tratamento adequado. E aí, essa cirurgiã seria você ou você tem Não. um leque de Tem. profissionais que você indica? Sim, a parte da cirurgia não, né? Eu faço a parte clínica, mas eu já tenho sim profissionais que estão ali comigo, desde o dentista ao cirurgião. Então, aqui em Brasília a gente já tem alguns profissionais sim, né? Nessa parte da medicina do sono, então a gente costuma discutir muito, né? Em conjunto ali o caso a caso, os exames, a gente faz grupo, discute, aí a gente toma, né, a melhor conduta para aquele paciente ali em conjunto, né? Com várias especialidades. Uma última mensagem, se você pudesse deixar essa mensagem estampada no mundo, que tem a ver com a sua especialidade, seja para homem, mulher, onde essa voz pudesse chegar, olhando lá para a câmera, com relação ao sono, ou o que você desejar, qual seria? Eu acho que não dormir não é normal, tá? Se você dorme pouco, se você dorme mal,
se você acorda cansado, se você tem alguma queixa em relação ao seu sono, você precisa procurar ajuda. E precisa de um diagnóstico e precisa de um tratamento. Dormir mal não é normal. Isso. Não é inofensivo. Não é inofensivo. Acho que é isso. Tem um quadro final que é na ponta da língua, você já viu? Não. Não? Que bom, né? Peraí, Porque quem não nossa. estuda o programa e acaba chegando aqui para Puxa. falar respostas curtas, Nossa, sinceras e de impacto. Eu vou falar uma frase Oh. e aí você define com uma palavra, com uma frase, só que essa é VaptVupt. Bora? Bora. Então tá. Uma palavra que define o sono. Qualidade. Um mito que precisa acabar. Melatonina melhora insônia. Um hábito que muda o sono de qualquer pessoa. Luz da noite, eu acho que é essa. Luz. Tirar a luz. Um erro comum que você vê todos os dias. Eu acho que pode ser esse da luz, porque todo mundo faz isso. Fica mexendo no celular, na televisão, seja o que for. Eu vejo todos os dias. Ok. Uma frase que te guia na sua profissão. É ser melhor naquilo que eu me proponho a fazer. Desde da minha casa até fora de casa, né? Dar o meu melhor sempre. Uma descoberta científica que te inspira. Eu acho que a relação dos distúrbios do sono com o quadro das demências, né? Com essas doenças neurodegenerativas, eu acho isso muito legal. Complete a frase. Dormir bem é? Dormir bem é ter qualidade de vida. Um conselho que você daria? Ser feliz. Dormir bem é ser feliz. Acho que dormir bem é ser feliz. Um conselho que você daria para quem vive cansado? Me procure. Eu sabia que você ia posso falar te ajudar. O que a medicina do sono te ensinou sobre a vida? Que o sono faz parte da nossa vida, né? E que se a gente não vai dormir bem, a gente não vai ter uma vida de qualidade. Então eu preciso dormir bem para eu estar preparada para o meu dia seguinte, para eu ser uma boa mãe, para eu ser uma boa médica, para eu ser uma boa esposa, uma boa amiga. Eu preciso ter dormido bem. Jéssica Moreira. Eu sou serva de um Deus altíssimo que cuida de mim o tempo todo. Eu sou família e eu sou meus pacientes. Eu gosto muito, assim, eu faço muitas amizades no consultório, assim, eu gosto de chegar lá, conversar e saber da família, da rotina, eu gosto disso. Somos pessoas, né? Acho assim, eu não seria outra pessoa, aliás, eu não teria outra profissão, eu gosto muito da minha profissão. Que bom, fico muito feliz. Obrigada, foi ótimo, viu? Foi ótimo te conhecer. E volte sempre, tá? Esse lugar aí vai estar, o consultório vai estar aberto, a porta do consultório vai estar aberta para você. Muito obrigada, Carol, foi excelente. Obrigada, eu que agradeço e conto com você para que a gente encontre, como você já fez ali, profissionais com essa qualidade. Eu falo sempre dos R's, né? Profissionais responsáveis, respeitados, com uma boa reputação e de muita, sabe, resiliência que é necessário para tudo isso. Então, eu quero mesmo, Deus sabe o quanto esse propósito, esse lugar e esse programa e esse projeto é dele. Foi tudo muito facilitado, sabe? Aconteceu e pessoas assim vão chegando até aqui e eu recebo um presente a todos os dias. Eu fico muito feliz, porque talvez essa pessoa não tivesse acesso onde a nossa voz possa chegar, de ir a uma médica tão qualificada quanto você, mas tudo que foi dito aqui, se colocado em prática, vai gerar saúde, boa família. Então eu acho que a gente tem a oportunidade de impactar realmente muita gente. Eu sozinha não consigo encontrar esses profissionais, até porque se você me perguntar da minha área, Carol, me indica um psicólogo, me indica um psicoterapeuta, me indica um bom professor, alguém da aula de mentoria, né, de gestão, que ensina liderança. Eu vou ter vários, porque é o meio que a gente vive. E eu tenho um parâmetro de avaliação, mas vocês, enquanto profissionais, que são os que indicam os próximos profissionais que vão estar até aqui conosco no consultório aberto, eu peço realmente essa ajuda, porque o meu propósito, ele é real, até porque ele não é meu. Sim. Você está cumprindo o seu papel, né? Tô.
assim, eu agradeço. Foi bom, foi leve, né, eu não sou uma pessoa que fala muito bem, Não, assim, gente, não. mas foi super bom. Obrigada, eu Te agradeço. agradeço. E espero que você também tenha gostado. Como sempre, aqui na descrição vão estar as formas de encontrar a doutora e encaminha. Foi sensacional, é sensacional cada informação que é dada aqui. Então, como eu sempre falo, vamos contagiar as pessoas com boas informações e parar de contaminar a nossa vida com informações que não vão servir para nada. E para você, até o próximo consultório aberto.